Pode começar? Começa com oração? Irmãos, vamos retomar então o momento da nossa conferência, começando com uma oração. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós te pedimos, Senhor, guia-nos nas nossas fraquezas, na nossa miséria, ó Pai. Tu és um Deus amoroso, grandioso, bondoso. Conduza-nos, ó Deus, agora. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso que nos concedes. Como igreja, corpo de Cristo, resgatados pelo sangue do Cordeiro. Também aqui, meu Deus, no Piauí, recebidos pela Igreja Batista Bom Samaritano. E aqui na conferência do Seminário Batista Confessional do Brasil. Pedimos, ó Pai, guia-nos nesse momento, ó Pai, em que ministraremos essa segunda palestra, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Graça e paz, então, a todos, irmãos. Bom dia. Devo dizer, logo de início, que para mim é uma grande alegria chegar aqui no Piauí, em Teresina, para o 6º módulo do seminário. Desde a última vez que estive aqui, em 2019, o seminário era apenas um projeto, e agora nós já estamos no 6º módulo. Passamos por pandemia, passamos por várias situações, e o Senhor nos trouxe até aqui tem nos ajudado o Senhor. E para mim, que tenho feito parte do seminário desde o seu projeto, para mim é uma grande alegria vê-lo, não só funcionando, mas ver a graça do Senhor, sustentando e superabundando em benefícios para nós e para todos os irmãos ao redor do país e até mesmo em outras partes do mundo. Então, é com muita alegria que estou aqui hoje. Trago também saudações da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, onde eu pastoreio, com auxílio do pastor William Teixeira. Era vontade dele estar conosco também, mas devido ao estandarte, devido às demandas com a família, ele não pôde estar conosco. Então, agradeço ao Senhor também pelo modo como foi recebido aqui em Teresina, desde ontem, da viagem que fiz, e que o Senhor nos acompanhe nessa conferência e depois da semana intensiva de aulas do seminário também. Amados, o tema da conferência é o Evangelho em toda a terra. Isso se mostra de extrema importância para nós. Por quê? Porque a evangelização é o ponto de partida da apresentação da graça de Deus em Cristo Jesus para o perdido pecador. Sem a evangelização, a igreja seria extinta, se pararmos para analisar. Então, a evangelização é o meio pelo qual o evangelho exposto é pregado e o Espírito Santo converte, o Espírito Santo regenera o coração do perdido. Devo confessar a vocês que eu estava planejando, minha proposta era trazer uma mensagem a partir do tema que eu fui incumbido de trazer, que é a evangelização prática, uma abordagem pessoal. Vou tentar me manter nesse mesmo tema, só que eu vou mudar a pregação. Eu quero trazer uma espécie de reflexão depois da mensagem do pastor Elivando Mesquita. Eu queria trazer mais uma espécie de meditação, reflexão sobre o que tem acontecido conosco enquanto batistas reformados, em especial na nossa igreja lá em Francisco Morato. Nós temos buscado, sob a graça do Senhor, trabalhar evangelismo, trabalhar evangelização na cidade, nos arredores da igreja. E às vezes algo me preocupa bastante, que é ver a insegurança de alguns irmãos que se acham incapazes de pregar o evangelho, e por outro lado uma segurança muito grande de alguns irmãos que se acham extremamente capazes por terem estudado ou estarem estudando e pensando que a evangelização se dá por meios da capacidade intelectual. Então são dois extremos muito ruins, dois extremos antibíblicos, perigosos,
e contra os quais nós devemos lutar. Então, irmãos, eu queria fazer uma comparação, de duas passagens, uma da mulher pecadora, em Lucas, e outra de Isaías, no capítulo 6, Isaías, a visão que Isaías teve. Então vamos primeiramente para Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos ler rapidamente essa passagem. Eu queria fazer algumas considerações nela. Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. E os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu queria fazer uma rápida reflexão nesse trecho, irmãos, da ação dessa mulher referente a Jesus. O texto não fala do primeiro momento que ela teve com Jesus, do encontro que ela teve com ele. Aqui a gente consegue tirar essa conclusão, que ela teve um encontro com Jesus. Por quê? Porque ela chegando naquela casa, e era comum as casas estarem abertas, e naquele momento ela entrou e participou daquele jantar, mas não como uma convidada, mas sim como alguém que tinha entrado para assistir a conversa, ver o que estava sendo dito. Ela chega ali e ela se joga aos pés de Jesus. E ela começa a banhar os pés de Jesus com lágrimas. Por isso a gente chega à suposição de que ela já tinha encontrado com Jesus antes. Ela já tinha conhecido o Senhor Jesus, já tinha tido esse contato relacional com o Senhor Jesus. E já tinha reconhecido os seus próprios pecados, porque essa atitude que ela tem é uma atitude de alguém que já foi alcançado pela graça do Evangelho. Alguém que já tinha sido, por Cristo Jesus, perdoada. E ao lançar-se aos pés do Senhor Jesus, ela adora o Senhor Jesus como expressão de gratidão. Então ela se joga aos pés de Cristo. E ela faz algo que Simão, o homem conhecedor da lei, religioso, não tinha feito. O próprio Senhor Jesus diz: Simão, eu entrei na sua casa, você não ungiu meus pés. Você não fez por mim o que essa mulher está fazendo. Você não me recebeu em sua casa como devia ser recebido, como convidado. Ela está fazendo o que você não fez, mas por que ela está fazendo isso? Por gratidão. E essa mulher começa a adorar a Cristo por gratidão.
Agora eu queria ir para Isaías, irmãos, capítulo 6, versículo 1. E lá em Isaías, capítulo 6, nós temos a visão do Senhor. A visão que Isaías tem da glória de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui, irmãos, nós vemos Isaías. É uma passagem que nós podemos comparar àquela da mulher pecadora. Lá nós temos uma mulher que era reconhecidamente pecadora. Nós temos ali o fariseu, Simão, homem religioso, conhecedor da lei. Agora podemos ver aqui Isaías, que Isaías não era qualquer pessoa. Isaías era um profeta, comissionado pelo Senhor. Isaías era também um homem conhecedor da lei. Era alguém que tinha um conhecimento profundo do Senhor Deus. Só que nessa visão, quem que ele vê? O Santo, Santo, Santo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tem a visão de Deus, uma visão grandiosa, profunda, da benignidade de Deus, da grandiosidade de Deus, da majestade de Deus, de quem Deus é. Só que isso, irmãos, fez com que essa visão de Deus fez com que ele enxergasse a si mesmo. Diante da glória e da santidade de Deus, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, estou perdido. Aqui nós temos agora um Isaías na mesma condição daquela mulher pecadora que nós lemos agora em Lucas 7. Só que aqui está relatando o que não foi relatado com respeito à mulher. Aqui está relatando o momento em que Isaías olha para si mesmo e fala: ai de mim, pecador. E nós não percebemos que momento aconteceu isso com a mulher lá em Lucas. Em algum momento ela disse: eu estou perdida. Em algum momento ela se desesperou e falou: não dá, não é possível, não posso. E Isaías diz: porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, diante dessa visão, Isaías está aterrado, assombrado, porque ele se viu pecador, ele viu a sua condição de miséria, a sua condição de depravação, e isso fez com que ele se desesperasse. Então, esse desespero de Isaías, irmãos, ele fica muito evidente diante do que? Da glória de Deus, da santidade de Deus, da grandeza de Deus. Mas qual que é o fim? O que acontece logo na sequência? Se parássemos por aqui, imaginaríamos um pecador reconhecendo o seu pecado, mas abandonado na sua própria miséria, revolvendo-se no sangue da sua imundícia. Mas não, irmãos, o que acontece logo na sequência? Então, um dos serafins, um daqueles serafins que estava proclamando Santo, 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 um desses serafins traz uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, e toca a boca de Isaías e diz: perdoado, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que interessante.
Aqui nós vemos o quê? O contato de Isaías com a graça de Deus. Deus revela, Deus mostra a Isaías o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua longanimidade, alcançando ele com graça, perdoando os seus muitos pecados. Aquela mulher também tinha experimentado já isso. Aquela mulher já tinha experimentado o perdão de Cristo antes mesmo dele proclamar no final: perdoados são os seus pecados. Por que Jesus disse isso no final do relato? Sendo que aquela mulher demonstrou gratidão e ela adorava a Cristo porque ela já havia sido perdoada. Tanto porque o relato que Jesus dá a Simão, daquele que muito havia recebido perdão e daquele que pouco perdão havia recebido, foi justamente pelo fato de ela estar agindo com Cristo daquela maneira, porque ela já havia sido perdoado. Era uma resposta de perdão que aquela mulher já tinha sentido. Essa expressão, essa expressão de Jesus no final, dizendo que ela estava perdoada, foi mais para mostrar para aqueles homens incrédulos que ele tinha condições de perdoar, ele tinha autoridade e poder para perdoar. E no final ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Por quê? Porque ele já havia perdoado. Ela estava adorando a Cristo Jesus, porque ela já havia recebido esse perdão. Agora aqui o que acontece com Isaías? Perdoado está, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Os teus pecados são perdoados, Isaías. Agora, qual é a resposta de Isaías? Também é uma resposta de gratidão. Se a resposta da mulher pecadora foi uma resposta de gratidão, que redundou em adoração, a resposta de Isaías é uma resposta de gratidão, mas depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos uma relação, irmãos, do quê? Primeiro, relacionamento com Deus, uma relação com Deus. A mulher pecadora tem um relacionamento prévio, uma relação prévia, um contato prévio com Jesus. Ela viu a grandeza de Cristo. Isaías teve um contato, uma visão de Deus. Ele vê a grandeza de Deus. Isso daí gera o quê? Culpa. Culpa no pecador. A pecadora, no contato que ela teve com Cristo, ela percebeu-se completamente descoberta. Sua miséria foi proclamada, foi exposta. Ela se viu pecadora, desgraçadamente perdida. Isaías, diante daquela visão gloriosa de Deus, ele se vê completamente perdido. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou o pecador. Então, primeiro, irmãos, vem a culpa. Depois da culpa, vem o quê? A graça. Depois de você se ver tremendamente pecador, terrível, perdido, indo para o inferno, você recebe a graça de Deus, que como Atenas tocou a boca de Isaías, e como Jesus Cristo, ele disse para a mulher: tuas iniquidades foram perdoadas, vai-te em paz, vai-te em paz. Irmãos, quando nós percebemos a grandeza do nosso pecado, quanto maior é a malignidade do nosso pecado, maior se torna a graça de Deus para nós. É uma questão de perspectiva, uma questão de visão. Se pararmos para analisar a grandeza da graça de Deus em enviar o seu Filho amado, em quem ele tinha todo o seu prazer, para morrer na cruz por nós, meros e miseráveis pecadores, é algo, irmãos, que não dá para mencionar, não dá para dizer, não dá para medir. É impossível, é muito grande. Agora, cabe a nós o que? Enxergarmos a grandeza dessa graça, a grandeza, a profundidade da nossa miséria e a grandeza dessa graça. Acho interessante quando Pedro termina a sua segunda epístola, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque quando você conhece a Cristo Jesus, a grandeza dele, o ser dele,
a segunda pessoa da divindade, o nosso Senhor, o nosso Salvador, você começa a ver a grandeza, a profundidade da sua miséria. E quanto mais eu cresço conhecendo Cristo, mais eu me aprofundo vendo a minha miséria. E esse espaço que tem entre a minha miséria e a grandeza de Cristo é o que chamamos de graça. Quanto mais se distancia, quanto mais eu me vejo perdidamente pecador, aprofundado nas minhas misérias, eu vejo Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus, enviado para me salvar. Essa distância que há entre Cristo e nós, é o que nós podemos dizer do quê? Da graça crescendo. Que possamos dia após dia crescer nessa graça. E eu vejo que um dos problemas nosso, no que diz respeito à evangelização, tem sido exatamente isso. É essa falta de poder do Espírito Santo. Mas não um poder pentecostal, não, um poder que mostra, que nos revela, abre os nossos olhos para nós vermos a grandiosidade da miséria da qual nós somos tomados. Nós estamos completamente depravados, corruptos. É assim que nós somos. Só que ver somente isso nos desesperaria. Agora, diante dessa visão, nós temos que ver a grandiosidade da graça de Deus em Cristo Jesus. Ver isso nos dá um ânimo para, como mulher pecadora, adorar a Cristo e para, como Isaías, se prontificar a servi-lo. Aquele a quem muito foi perdoado, muito amará. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amará. Não é que existem diferenças de graus de perdão. Não. O perdão é o mesmo. O pecador é o mesmo. Qual a diferença? Que diferença há entre pecadores? Todos somos pecadores. Todos estamos terrivelmente mergulhados nas nossas misérias, nas nossas depravações. Não há diferença. Agora, qual a diferença do Salvador em relação ao pecador ou ao outro? Não há diferença. É o mesmo Salvador, é o mesmo Senhor. A diferença é a perspectiva, o que nós vemos. Qual a visão que você está tendo de você mesmo? Qual a visão que você está tendo de Cristo Jesus? Qual a visão que você está tendo de Deus, da glória de Deus? Então, muitas vezes, irmãos, nós temos pecado nesse aspecto. Por isso temos sido tão falhos no nosso evangelismo. Tão falhos no nosso evangelismo, porque não há esse calor, não há essa gratidão, não há esse amor que nos constrange. Nós pensamos muitas vezes, irmãos, que a partir de Romanos 10, onde diz: como invocarão aquele em quem não creram? Romanos 10, vamos pegar Romanos 10, 13. Onde começa dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Então, até aqui, irmãos, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A gente acha, irmãos, que por meio que nós somos enviados, ou melhor, que aqueles que foram enviados, ou que estão sendo enviados para pregar o Evangelho, eles devem simplesmente se preparar, desenvolver técnicas, conhecer novas técnicas de evangelização, desenvolver novas técnicas de evangelização, adquirir conhecimento acadêmico, estudar, se preparar, como se aqueles que foram chamados tivessem somente essas ferramentas para a proclamação do Evangelho. Não é isso.
Não é isso que nos move. Não é isso que deve nos mover. Nós devemos sim nos utilizar de técnicas bíblicas, conhecimento bíblico, conhecimento acadêmico de homens do passado, como nossos irmãos batistas, puritanos, todo esse arcabouço de conhecimento teológico que veio durante os últimos séculos, ou até milênios, tudo isso é útil para nós. Mas às vezes nós esquecemos que o mover, aquilo que deve nos mover a proclamar o Evangelho, não deve ser isso, devem ser ferramentas que nos ajudarão a promover o Evangelho, proclamar o Evangelho. Mas o que nos move é o fato de nós termos sido, sim, alcançados por essa graça. E temos essa visão da grandiosidade do perdão que recebemos. Senão a gente faz do evangelismo, da evangelização, algo meramente humano, meramente carnal. Uma ação humana, um empreendimento humano. E o que motiva-nos, muitas vezes, são coisas pérfidas, são coisas horrendas. Como, por exemplo, aumentar a quantidade de irmãos na nossa igreja. Ver o crescimento da igreja, desejar o crescimento da igreja não é algo mal. Mas quando você começa a agir, buscar evangelizar por motivadores carnais, você também vai começar a querer alcançar outros benefícios no evangelho por meios carnais. Irmãos, o que nos move é a gratidão no nosso coração de alguém que conheceu a grandeza de Deus, viu a sua miséria e diante da culpa recorreu a Cristo Jesus e alcançar a graça, hoje tem gratidão que redunda em adoração e uma gratidão que redunda em serviço, a ponto de se dizer o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, imaginem Isaías, antes de ver a grandeza de Cristo, de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, assentado naquele trono, e os anjos clamando, Santo, Santo, Santo. Antes de ver isso, se Deus dissesse para ele, a quem enviarei? Ele falaria, eu, me envia. Eu sou capacitado, eu sou estudado, eu tenho profundo conhecimento da lei. Envia-me a mim, porque eu sou bom. Não foi assim. Deus primeiro mostra quem Isaías é, um desgraçado, um miserável pecador. Apresenta a sua graça, e aí fala, a quem enviarei? Isaías está pronto. Agora imagina Isaías vendo toda aquela grandeza de Deus, a glória de Deus, se vendo o mais terrível dos pecadores, que não poderia abrir a boca, por tanta iniquidade que brotava daquele coração, miserável pecador. Deus fala, agora, a quem enviarei? Antes de tocar a brasa na boca dele. O que aconteceu com Isaías? Não posso, não dá, não tenho condições. Então, irmãos, o que eu tenho percebido no nosso meio, nas nossas igrejas, principalmente na minha e de alguns outros pastores, é justamente esses dois lados opostos, de pessoas que têm lido, estudado, conhecido, se aprofundado na fé reformada, na fé batista reformada, e têm se voluntariado baseado no quê? Na sua carne. Ou, por outro lado, pessoas que diante da visão da sua própria miséria, dos seus próprios pecados, ao serem chamadas, e diante da responsabilidade de pregar, falam assim, eu não posso, sou muito pecador. São duas condições totalmente antagônicas, mas que procedem do mesmo problema. O quê? Eu. Não posso ir na minha força, mas também não posso deixar de ir porque não tenho eu força. Não sou eu o caso.
Não sou eu que estou que está em questão aqui, não é a minha condição que está em questão. É a graça de Deus e a gratidão com que eu respondo a esta graça. Um dos versículos mais impressionantes, irmãos, que eu creio estar na Bíblia, é 2 Coríntios 5,14, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange. É o amor que deve nos constranger, essa graça que deve nos constranger, tanto a adorá-lo, quanto a servi-lo. Porque muitas vezes nós estamos dispostos a adorá-lo, mas na hora do trabalho não quero. Ou muitos estão dispostos a trabalhar, mas não têm esse relacionamento íntimo com o Senhor de adoração. Tudo isso provém, irmãos, de um evangelho falho, que ou nós temos pregado, ou as pessoas que têm nos ouvido têm compreendido. Um evangelho falho, um evangelho que para no meio do caminho, um evangelho que para no conhecimento acadêmico, ou um evangelho que para na condição humana de pecaminosidade. Um evangelho que não nos leva para o passo final e mais importante, que é o Senhor Jesus Cristo. É o amor dele que deve nos constranger. Essa visão da grandeza de Deus, acompanhado da nossa visão pessoal da nossa miséria, da visão pessoal da nossa miséria, que diante da graça de Deus em Cristo Jesus, vai nos mover. Irmãos, é assustador. Quarta-feira passada, no culto de oração na nossa igreja, eu disse: cadê os homens da nossa igreja? O movimento reformado, batista reformado, está crescendo. Nós vemos igrejas sem pastores. Nós vemos o campo missionário aberto. Brancos já estão, mas cadê os homens para trabalhar? Aí você fala: vamos, vai, se voluntarie, vamos, arregaça as mangas, vai. Enquanto isso, rogue para que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores, mas vai, trabalha. Não. E por que não? Porque parece que não está tendo uma consciência desse amor que constrange. E quando a pessoa fala: eu quero ir, mas por que você quer ir? Porque eu estou preparado. Preparado pelo quê? Pela visão da graça de Cristo Jesus? Ou pela concepção, o conhecimento que você adquiriu? Você está confiado em você mesmo ou está confiado em Cristo pelo que Ele fez por você? Nós devemos entender, irmãos, na sequência de 2 Coríntios 5,14, diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Nós fomos identificados com Ele, mortos com Ele, ressuscitados com Ele. E na sequência diz: Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos feito muitas vezes do Evangelho um adendo para a minha vida pessoal. O Evangelho é bom porque me faz uma pessoa melhor. O Evangelho é bom porque me ajuda a estruturar melhor minha família. O Evangelho é bom porque me dá uma nova perspectiva da vida. O Evangelho é bom porque ele me torna mais religioso. O Evangelho é bom. Por quê? Porque ele me torna mais moral. O Evangelho não. O Evangelho é tudo. Quando nós conseguimos entender a profundidade da graça de Cristo Jesus, do que Ele fez por nós, o Evangelho é só o que temos. E aí olha só o que acontece. Qual é a reação daquele que foi constrangido pelo amor? Ele olha para si mesmo e fala: eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para aquele
que por mim morreu e ressuscitou. Então o que eu tenho percebido hoje, o que é? Enquanto nós não tivermos essa visão de que nós não vivemos mais para nós mesmos. Evangelização não é para encher somente igreja. Evangelização não é simplesmente para alcançar o perdido. Evangelização não é para alcançar os eleitos que estão perdidos. Evangelização não é para expandir a nossa visão. Não. Evangelização é um ato de agradecimento àquilo que Cristo fez por mim. Aquilo que Cristo fez por mim. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me de todas as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para quem? Para Cristo. Eu vou para Ele, eu quero Ele. A minha vida é uma vida de gratidão a Cristo. Eu quero mais dEle, eu quero conhecê-lo mais. Eu quero ter uma experiência maior com Ele, eu quero ter uma vida maior com Ele, eu quero ter uma relação mais profunda com o Senhor Jesus Cristo. E é desse relacionamento profundo que vai surgir o quê? Cada vez maior visão da graça de Deus em seu favor, em meu favor. E isso vai gerar em mim o que? Gratidão. E aí eu vou querer trabalhar por Cristo por gratidão. Não porque eu estou sendo constrangido, impelido por algo ou alguém de fora de mim. Não porque estou sendo impelido por meu próprio eu, meu próprio ego. Porque quando eu vejo aqui que o amor de Cristo nos constrange e que o resultado é nós entendermos que Ele morreu por todos, logo todos morreram, e que aqueles que vivem não vivem mais para si mesmos, eu só consigo enxergar o quê? O Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, me siga. Irmãos, a gente só vai conseguir seguir a Cristo se houver uma negação de mim mesmo. Não é a minha capacitação acadêmica. Não é a confiança em mim mesmo, mas também não é aquela depreciação mórbida em mim mesmo que vai me mover. Não, o que nos move é a graça. A graça é que nos move. Cristo Jesus é que nos move. Quando Ele se torna o nosso tudo, acabou-se o resto. Enquanto não houver uma evangelização, irmãos, a partir de pessoas que tenham compreendido essa graça maravilhosa, irmãos, nosso trabalho continuará sendo infrutífero. Um trabalho de pessoas frias, fazendo um trabalho frio, com objetivos frios. A gente não precisa de calor pentecostal, a gente não precisa de calor, místico. Não é nada disso. O que nós precisamos é conhecer mais da graça de Deus em Cristo Jesus em nosso favor. Quanto mais dessa graça nós conhecermos, mais seremos impelidos. Mais seremos impelidos. Nós conversaremos, os irmãozinhos conversarão com aqueles no seu serviço, seu vizinho, seu parente. A graça, como o rio de água viva, vai fluir de dentro dele. É essa a questão. O problema é que nós temos visto muito pouco de quem Deus é. Muito pouco da nossa miséria. Muito pouco do que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Mas aí eu digo, mas nós temos lido tanto, estudado tanto, corrido tanto. Não é isso. Relacionamento de vida com o Senhor, de negação de mim mesmo, de tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Para ver como foi o ministério de Jesus. Ele passava e falava assim: tu, vem após mim. E os discípulos faziam o quê? Largavam tudo e iam após Cristo. O problema é que muitas vezes o Senhor Jesus vem após mim e a nossa resposta é: eu vou, mas posso levar fulano, posso levar ciclano, posso levar isso, posso levar aquilo, posso levar eu mesmo. Posso ir cheio de mim? Posso ir cheio de mim? Essa é a questão. Essa é a questão, irmãos. Eu deixo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
e avançando para as que diante de mim estão, Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo a Cristo, porque afinal, irmãos, nós somos o quê? Miseráveis pecadores seguindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse trajeto, como miseráveis pecadores, nós estamos fazendo o quê? Ou deveríamos estar fazendo o quê? Vem, pecador, nós estamos seguindo, aqui, indo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Venha, me acompanhe, esse é o Senhor, esse é o Salvador, venha comigo. Essa é a nossa vida, irmãos. A vida do discípulo. Nós estamos seguindo a Cristo, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e falando: venha, aqui tem comida, aqui tem alimento eterno, aqui tem água eterna, vida eterna. Não podemos nos esquecer, irmãos, que depois que Jesus morre, ele tem uma vida de submissão e sujeição ao Pai. Quando ele vai à cruz e consuma sua obra, e ele ressurge, ele aparece diante dos discípulos. E depois de um período de relacionamento com os discípulos, após ressurreto, antes da sua ascensão, Jesus lhes dá uma grande comissão. A mesma comissão que nós, como discípulos, temos. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. E é isso que me impressiona um pouco, essa autoridade. Que autoridade é essa? Às vezes eu percebo que a gente tenta promover evangelização sem essa autoridade. Que autoridade é essa? Essa autoridade de Cristo foi adquirida porque ele se sujeitou ao Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando você pega Filipenses 2, vai falar: ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. E aí o resultado dessa autoridade, ou melhor, o resultado dessa ação de Cristo, dessa submissão de Cristo, dessa sujeição de Cristo ao Pai é o quê? Autoridade. Um nome lhe foi dado que está acima de todo o nome. Irmãos, quando que nós teremos autoridade? Nas nossas evangelizações. Quando fomos obedientes até a morte e morte de cruz. Quando negarmos a nós mesmos. Quando tomarmos a nossa cruz. E nessa vida diária de quebrantamento e mortificação, nós teremos autoridade para dizer a outros: venham, venha comigo, siga a Cristo. Siga a Cristo. Essa autoridade foi dada por Deus ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E às vezes a gente se apega a esse ide, e abre mão da autoridade que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. A gente se apega a esse fazer discípulos. A gente se apega a esse batizando-os. A gente se apega a esse ensinando. Mas nós largamos, deixamos a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus. Uma autoridade que nos leva à cruz, que nos leva à negação de nós mesmos, à mortificação de nós mesmos, que nos leva ao quebrantamento. Irmãos, não se esqueçam, essa é a condição do discípulo. Jesus fala: aquele que quer vir após mim, cada dia se negue, tome a sua cruz, me siga. É uma condição de ser discípulos. Como que eu posso querer fazer de outros discípulos se eu não estou me ajustando a essa condição que Cristo me dá enquanto discípulo? Que é uma condição do quê? De morte, de negação de mim mesmo, de não fazer as coisas para a minha glória, mas para a glória de Deus. Todas essas coisas, muitas vezes, elas estão na nossa mente, mas parece que elas não desceram para o nosso coração. Eu tenho falado para os irmãos,
É fácil você dizer assim, eu sou um verme pecador, totalmente depravado. Só que quando você chega para o irmão e fala assim, irmão, você está pecando nessa área, irmão, se arrependa. Eu pecando? Não, estou não. Mas calma, não é você que acabou de dizer, tem dito aí, várias e várias vezes que é um miserável pecador. Nós dizemos muitas vezes, é para a glória de Deus, mas será que é para a glória de Deus mesmo? Às vezes está na nossa boca, é para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Virou um jargão na nossa boca enquanto batistas reformados. Mas será que é real isso? Será que está no nosso coração dizer, antes importa que ele cresça e que eu diminua? Porque o que deve nos mover para o campo missionário deve ser isso. Deve ser isso. Essa disposição no coração de, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa chamar pecadores apontando para Cristo, não para mim mesmo. E assim, irmãos, nós poderemos levar tanto homens que o Senhor tem concedido graça de ter muito conhecimento, assim como ele fez com Paulo, a serem úteis no Evangelho. Mas de que maneira? A partir dos seus muitos conhecimentos? Não, a partir do coração quebrantado e humilhado na presença do Senhor. E aí a ferramenta do conhecimento, a ferramenta da erudição será uma bênção na mão do Senhor a partir de uma pessoa, um discípulo quebrantado e humilhado. Senão será maldição. E que isso também se torne um meio para nós animarmos aqueles irmãozinhos que, olhando para os seus próprios pecados, acabam esquecendo-se da graça de Cristo Jesus. E olhando para si mesmos, para os seus muitos pecados, falam assim, eu não posso ir, não dá, pastor, não tem condições não. Pode. Creia no Senhor Jesus Cristo. Tome a cruz dele e negue-se a si mesmo. Não é você que vai fazer, é ele que fará por seu intermédio. E para que ele faça por seu intermédio, você tem que estar quebrantado e humilhado na presença dele. Obedeça até a morte e morte de cruz, para que o Senhor faça de você uma ferramenta de evangelização. Então, irmãos, a partir do tema que me foi dado, que era a evangelização prática, uma abordagem pessoal, eu posso dizer o quê? Que algumas virtudes são fundamentais, irmãos, para a vida do cristão, do irmão, da irmã que se propõe a evangelizar, se propõe a empreender uma obra de evangelização. O quê? Humildade, quebrantamento, humilhação diante do Senhor, reconhecendo a sua incapacidade, mas incapacidade enquanto pessoa, incapacidade enquanto essência de si mesmo, não apoiada na sua muita erudição, mas também não desanimada por seus muitos pecados. Ela tem que ser humilde a ponto de reconhecer que ela em si mesma não tem nada de bom, nada que possa ser útil ao Senhor. E isso vai levar essa pessoa a uma sujeição, uma submissão a Cristo, aquilo que Cristo fez por ela. Uma gratidão muito grande por aquilo que Cristo fez por ela, pelo que o Senhor realizou na vida dela. E ela vai querer o quê? Estar sujeita e submissa a Cristo, em obediência, obedecendo a essa grande comissão, não nas suas próprias forças, mas falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Percebem que Isaías diz, eis-me aqui? Esse eis-me aqui é uma ideia de estou totalmente ao seu dispor. E a ideia do envia-me a mim é, eu quero ir, mas debaixo da tua autoridade. Eu quero ir, mas diante da tua presença. Eu não quero ir sozinho.
Eu não quero ir por mim mesmo. E é fantástico porque o final da grande comissão, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, é ir na autoridade de Cristo e ir descansado, porque Ele está com você. Ele está te conduzindo. Ele está te guiando. E aí, além da humildade, do quebrantamento, além da sujeição e submissão à vontade de Deus, que é do ID, nós também temos a dependência. Nós dependemos de Cristo. Nós dependemos do Espírito Santo. Esse é o fundamento, irmãos, para aquilo que John Bunyan diz. Eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado, mas não posso fazer mais que orar, até que tenha orado. Muitas vezes a gente ora antes de evangelizar, mas no nosso coração existe uma confiança muito grande em nós mesmos. A questão da oração aqui que John Bunyan apresenta é uma questão de submissão, de dependência, de humilhação. Eu posso fazer mais que orar, tendo Cristo, é a graça de Cristo comigo. Eu posso fazer muito mais do que orar. Mas depois do que? De ter orado, depois de ter me humilhado, me quebrantado, reconhecido a minha miséria, me sujeitado, me submetido e dependido do Senhor. Agora sim eu posso fazer muito. Mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Eu não posso fazer nada até que eu tenha me humilhado, me quebrantado na presença do Senhor. Reconhecido que eu preciso dEle. Que eu tenho me colocado numa posição de submissão e sujeição a Ele, de dependência dEle. Aí sim, irmãos, nós podemos partir para a prática da evangelização. Eu ia falar um pouco sobre a prática da evangelização, mas eu acredito que de prática de técnicas, de pragmatismo, a gente já tem muitos exemplos. O que nós precisamos é ter essa visão da graça de Cristo em nós, para que quebrantados e humilhados, nós possamos realmente sim ter poder para evangelizar, ter autoridade para chamar os perdidos, na ciência, na consciência, na certeza de que o Senhor está conosco. E nós estamos indo na força e no poder dEle, não nós. Amém? Então, que enquanto pastores nós possamos fazer isso. O que me deixa muito feliz com respeito ao Seminário Batista Confessional do Brasil, irmãos, é essa visão piedosa. Essa visão piedosa que nós devemos ter. Não uma visão que para na erudição, não uma visão que fica estagnada, sabe, no conhecimento acadêmico. Não! É uma visão que faz do conhecimento acadêmico, da erudição teológica, uma ferramenta para alguém que já foi humilhado e quebrantado, para alguém que está rendido aos pés de Cristo, e grato a Ele, adorando a Ele e pronto para servir a Ele, por causa desse motivador que vem de um coração realmente regenerado, realmente nascido de novo. Que nós possamos sim nos utilizar do seminário, de todo esse conhecimento, essa erudição, para sermos como ferramenta, para sermos úteis na proclamação do Evangelho, e que possamos levar isso para as nossas igrejas, para os nossos irmãozinhos, porque a Dona Maria, o seu Zé, eles podem pregar o Evangelho, mesmo que não tenham tanta erudição, tanto conhecimento. Eles foram alcançados pelo Senhor Jesus. Eles foram muito perdoados. Eles podem proclamar o Evangelho e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O João, Antônia, todos podemos. Todos podemos. Mas não poderemos enquanto não virmos a profundidade dessa graça realizada por Cristo, essa obra maravilhosa de redenção realizada em nosso favor. Então que possamos nos empenhar para ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e nos enchendo de ferramentas
para sermos úteis nesse ministério de evangelização. Para que toda a terra conheça o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças? Nosso Deus, nosso Pai. Ó Senhor, quantas vezes nos deixamos levar, ó Pai, pelos nossos olhos, pelas nossas vistas. Quantas vezes, ó Deus, olhamos para os exércitos do nosso coração e começamos a fazer o censo dos homens, das ferramentas, dos cavalos, para avaliarmos se podemos ir à guerra ou não. Ó Senhor, temos sido tolos, temos sido incrédulos, pois não é isso que deve nos mover. O que deve nos mover, ó Pai, é a Tua ordem, ide. O que deve nos mover, ó Pai, é a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para pregar o Teu Santo Evangelho. O que deve nos mover, ó Pai, é a ciência, a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos ser movidos, ó Pai, por um coração quebrantado e humilhado na Tua presença, e não por cabeças, ó Deus, autoconfiantes. Não por braços e pernas que se acham fortes o suficientes para fazer a Tua obra. Nós possamos nos ver, ó Pai, como fracos, como inúteis, incapazes em nós mesmos, mas fortes, extremamente fortes, ó Pai. Ó Senhor, na Tua graça, no Teu amor, na Tua benignidade, na Tua bondade, sabendo que do mesmo modo como pudemos nós ser alcançados por esse Evangelho tão precioso, esse Evangelho regenerador, qualquer outro pecador, ó Pai, pode ser por Ele transformado. Se nós, sendo inimigos Teus, fomos reconciliados por esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê, que possamos sair para as ruas crendo veementemente que esse Evangelho é transformador o suficiente para alcançar qualquer outro pecador. Ó Deus eterno, quanta graça, quanta riqueza está diante de nós. E o nosso ego muitas vezes não nos permite ver tantas bênçãos, ó Pai, disponíveis a nós, que possamos enxergar, sendo obedientes até a morte de cruz, que tomamos ser glorificado em nossas vidas, na nossa igreja e nesse nosso seminário. É o que eu te peço, Pai. Amém, Senhor.